Se a minha paciente tiver pré-diabetes, a minha conduta é uma, né? Pré-diabetes não é uma doença, é um estado, né, de predisposição a uma doença, né? Uma situação, é uma circunstância em que a pessoa está mais próxima de desenvolver o diabetes, né? Como se fosse um degrau acima que ela subiu, mas ainda não é uma doença. Então, é uma situação em que as nossas condutas, elas são preventivas, né? É uma situação em que a gente orienta medidas de mudança no estilo de vida, em que a gente faz recomendações, porque a gente não quer que ela suba mais um degrau e se torne diabética. Então, se o estilo de vida dela permanecer o mesmo, provavelmente, né, em um futuro próximo aí, né, nos próximos anos, o que hoje é pré-diabetes vai virar diabetes amanhã. Então, quando a gente dá um diagnóstico de pré-diabetes, a nossa conduta é a de uma postura preventiva. Por outro lado, quando a gente dá um diagnóstico de diabetes, daí isso é um diagnóstico de uma doença crônica que vai merecer as abordagens da doença. Então, as recomendações, medidas de mudança do estilo de vida, elas vão ser importantes. Porém, aqui a gente já está num estágio de tratamento, né? Então, assim, as próprias medidas de mudança no estilo de vida são uma forma de tratamento, junto com medicamentos, junto também com uma abordagem médica que é muito mais de intervenção, né? Porque daí você vai ter que pesquisar complicações crônicas, etc. Então, quando você dá diagnóstico, é outro cenário, né? Quando você tem uma pessoa com pré-diabetes, é uma coisa, é uma conduta, é uma postura, é uma resposta, né? Quando você está diante de uma paciente com diabetes, é outra postura, né? Você tem outras coisas a fazer, porque aqui você está num contexto de doença, então já é tratamento, enquanto que no pré-diabetes ainda é prevenção. Ou seja, existe uma grande distinção entre as duas. Então, você precisa muito saber o que de fato a sua paciente tem para que você possa oferecer, né, as melhores condutas. E aí, o que acontece? Se a gente tem... Então, como que funciona o nosso raciocínio? Eu não quero dar um diagnóstico de diabetes para uma pessoa que, na verdade, tem pré-diabetes. Por quê? Porque eu não quero um estigma, né? Todo o estigma que a doença traz para uma pessoa que não tem essa doença. Então, eu não quero fazer isso. Mas, por outro lado, eu também não quero dar um diagnóstico de pré-diabetes para uma pessoa que tem diabetes. Porque daí eu não vou oferecer os tratamentos e as coisas que ela precisa, né? E aí o risco, né, de evolução ruim fica muito maior, né? Se eu não ofereço a abordagem correta, se eu vou ficar só na prevenção de uma pessoa que já tem a doença. Então, eu não quero errar, nem para mais nem para menos, certo? Eu quero um diagnóstico assertivo. Eu quero encontrar a verdade, eu quero saber o que a minha paciente de fato tem. Então, como que a gente vai fazer, né? Olha, se a gente tem exames discordantes, um apontando para cada lado, daí, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai pensar no pior cenário. Eu vou pensar assim, nossa, o exame mais alterado qual que é? É o exame sugerindo diabetes. No caso da nossa paciente, esse exame foi a glicemia em jejum. Então, eu vou repetir a glicemia em jejum. Se quando eu repetir essa glicemia em jejum, ela vier de novo nos níveis de diabetes, eu vou fechar um diagnóstico de diabetes para essa paciente. Se fosse o contrário, né? Se a glicemia em jejum dela fosse 110 e a hemoglobina glicada fosse 6,6, daí eu iria repetir a hemoglobina glicada.